Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje, como fazer um telhado de madeira. Eu quero te dizer que já teve um vídeo anterior onde nós fizemos o orçamento desse telhado e vai ter ainda um vídeo depois. Então está sendo uma série de vídeos. Se você quer ver como a gente faz um telhado de madeira, vem comigo pro vídeo. Se você observar, algumas partes já estão rebocadas, né? Como você pode ver aqui. Outras não estão rebocadas, porque a parte interna não há necessidade de rebocar. Está sendo rebocado justamente as partes que vão aparecer. Então a gente reboca antes porque facilita na hora de colocar o madeiramento, né? Porque depois que coloca a madeira para rebocar um pouco mais complicado. Então a gente reboca logo antes, você pode ver. Então ela está passando um pouquinho abaixo da linha, tá? Mas não tem problema. Como a função desse reboco é justamente a parte de cima, né? A parte que vai ficar exposta. Então essa parte aqui aparece, essa parte aqui aparece. A gente já rebocou antes justamente para ir ganhando tempo. Aqui do outro lado, quando o pedreiro foi fazer, ele se confundiu, acabou rebocando aqui, mas não precisava nessa parede, né? Só as partes de fora, as partes que aparecem. Vamos fazer agora as medidas, né, na parede aqui, para poder eu quebrar essa, para poder fazer a colocação das linhas, certo? Então as linhas vão ser colocadas aqui, né? Nesse sentido aqui. E como eu tenho 4,40 m, eu vou simplesmente pegar os 4,40 m, dividir, eu vou colocar 5 linhas, certo? Vai ficar com 1,10 m, né? Que 4,40 m dividido para 4 espaços vai dar 1,10 m. Então simplesmente eu vim aqui, botei um aqui no início, vou medir ela aqui, ó. A altura, ter o cuidado aqui para a madeira passar em cima, então vai ficar mais ou menos aqui. E aqui eu vou medindo daqui, ó. 1,10 m aqui, ó. Certo? Ó. Então eu venho aqui e marco aqui para eu colocar a linha. Importante salientar que essa empena, né, toda a parte de alvenaria, ela foi feita nivelada. Na hora de colocar as linhas a gente vai conferir o nível novamente. Mas a linha vai ficar exatamente assim, ó. Rente aqui para poder a madeira passar lá para fora, vai deixar rente aqui. E é só marcar aqui, ó. Ele vai ficar exatamente aqui. Posso quebrar passando, né? Não preciso quebrar bem certinho, porque quando eu for colocar a linha eu tenho esse ajuste fino aqui. Vou ter outra aqui, ó. Na altura aqui. Procuro quebrar já na altura. E a parte de largura eu posso deixar um pouquinho maior. Eu já tinha medido antes, daqui a outra, ó. Só marcar aqui. Eu tinha marcado aqui, dividido 1,10 m para todas elas. Já estão no ponto de quebrar. Vou fazer o corte aqui para poder fazer a colocação da linha. Eu sempre vou preferir que ela finalize aqui certinho, para a linha não ficar descendo, né? Porque o telhado vai ficar empurrando aqui. Então eu vou cortar certinho aqui e para cá eu deixo uma sobrazinha. Prontinho, já furamos os buracos. Furamos aqueles ali também na medida. Esse aqui atravessa de um lado pro outro, porque coincide lá no outro telhado também, ó. Em cima vamos fazer as medidas, né, da linha, medindo daqui do final dela até lá, certo? No caso, o projeto está dizendo que é 70 centímetros para cá, só que eu vou deixar 65, porque a telha lá, ó, tá vendo? Ela passa um pouquinho para cima do beiral. Ela passa 5 centímetros para cima do beiral. Por isso que a gente vai deixar aqui com 65. Mas se a madeira tivesse pedido 70, a gente deixava com 70, tá? Então, observe esse detalhe. Como a frente também, ó, se a gente for medir os caibros, a gente vai considerar 70 ponta da telha lá, ó. Então a gente vai botar 65 aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó, treino, ó, 65 para fora, que é o tamanho da madeira que eu vou deixar. Sou 70, tá, os 70. E aí eu pego a treina daqui e meço até lá. Então eu já peguei a medida de lá, ó, até aqui, ó. Tá dando 4,70. Mais 10 centímetros para entrar dentro da parede, 4,80. Vamos cortar com 4,80. A madeira aqui já chegou, pessoal. As linhas que nós vamos utilizar nesse telhado de 5 metros, aquelas aqui, ó. Essas aqui, né? Essas aqui são de 5,50, que é do telhado ali de trás, certo? Já tá aqui os caibros, né? De 5,50. E as ripas também, aqui, ó. Aqui as ripas, ó. 5 por 1. Os caibros, né? Aqui os caibros.
Um detalhe aqui na hora de fazer o corte da linha é porque você tem que aproveitar a melhor posição da linha. Tem uma cacundazinha, né, ó. Então pra cima, essa parte vai ficar pra cima. Se olhar aqui de lado também, você vai ver que ela tem uma curvazinha assim, ó. Então essa curva também fica pra parte de cima. Se for aprumadinha, né, ótimo. É só simplesmente você botar tanto faz para um lado como pro outro. Então eu já tenho que partir dessa, justamente para eu saber, na hora de eu fazer a ponta dela aqui, para ficar o corte correto para baixo, certo? Então agora vamos cortar a ponta dela aqui, né, no tamanho, nos 4,80, aproveitando para a curvatura ficar para cima. A medindo de lá até aqui, né, os 4,80, certo? Então medir aqui 4,80. E aí com os quadros nós vamos fazer o corte finalizando aqui. E aí o bico dela aqui, para não ficar aquele bico aí feio, a gente vai medir 7 centímetros aqui. Por que é 7? Por causa que o beral, o meu beral aqui, ele consegue cobrir esses 7 centímetros. Às vezes é mais, às vezes é menos. A altura do beral com o caibro e a ripa aqui em cima vai dar exatamente isso aqui. Eu tô botando 7 por 20, né, que vai ficar, ó, vai ficar exatamente do jeito daquelas dali, tá vendo? Para não ficar a ponta da linha sobrando, fica igual com o beral, tá vendo? Então você tem que considerar a altura do seu beral para não ultrapassar o beral ali. E agora é só marcar todas elas, né, desse jeito aqui, e fazer o corte de todas para subir. Agora nós vamos fazer o corte de todos os bicos, que isso aqui é a altura do caibro, que está aqui em cima, da ripa, a altura até aqui é do beral. Aí se eu deixar essa linha sem cortar a ponta, ele fica aparecendo a ponta dali embaixo. Então por isso que a gente chegou a essa altura, por conta da altura do beral que a gente está utilizando. Rapaz, bota logo ela embaixo e bate, isso é muito torta. É. Tem que pedir like e mandar negar de seguir, né? Igual aqueles caras do YouTube, né? Vai descer? Pode. Valeu pela ajuda. Nós subimos todas as linhas do telhado, né? Colocamos no lugar. Agora vamos fazer o nivelamento e o alinhamento delas tudinho. O primeiro passo vai ser a gente medir aqui no beral aqui, né? Deixar com 65 centímetros, que é exatamente o que a gente vai deixar passando. Só que a gente não vai medindo pela parede, porque a parede às vezes, né, tem aquelas curvazinhas. Então nós medimos na de baixo, 60, 65 na de baixo, 65 na de cima e colocamos uma linha para fazer o alinhamento. Detalhe importante, se por algum motivo eu medindo daqui para a parede lá no final, dê medidas diferentes daqui lá para cima, então eu tenho que alinhar pela parede em cima e não somente por aqui. Porque na hora de colocar o telhado ele não pode ter desalinhamento, tem que ser exatamente da mesma medida, principalmente esse tipo de telha aqui. Eu botei 65 centímetros aqui, agora eu vou medir essa medida total para aquela parede lá, para colocar a mesma medida lá em cima. Tem uma diferençazinha na parede de quase 2 centímetros, dessa parede para aquela, está mais aberto, a parte de cima está um pouquinho mais aberta, essa é a diferençazinha no reboco aqui. Então eu não posso simplesmente obedecer os 65 aqui, mas sim utilizar a medida de cima aqui a medida daqui até o final da parede e daqui de lá até o final da parede. Tem 4,70, certo? Como tem essa diferençazinha, eu vou considerar 65, né? Vai dar, sabe quanto? Vai dar... Deu 67. No caso aqui deu 67.
Porque o importante é a parte de cima, que é onde você vai colocar as telhas. Senão, se elas desalinhar, elas não dão certo de jeito nenhum. Então, os 2,70 que eu botei aqui é o mesmo tanto lá. Hã? Igual com reboco. Aí? Tá bom. Pronto, aqui em cima tá bem certinho. Tem 65 aqui, né? E tem os 4,70 na parte de cima até lá. Então o telhado de cima ele vai ficar bem alinhadozinho, vai ficar uma pequena diferença de 2 centímetros em relação a essa parede aqui lá para baixo. Deve ser o reboco que tem alguma torturazinha, mas o importante é que a parte de cima, a parte da telha, ela fique esquadrinhada, porque senão você não consegue encaixar a telha. Agora vamos colocar as linhas nalho, uma aqui, outra aqui e outra na ponta, para poder fazer o alinhamento das do meio. Vamos conferir novamente o nível, né? Apesar que quando eu marquei aqui para cavar, eu considerei que isso aqui estava nivelado, mas nós vamos bater o nível novamente nas linhas para poder ter certeza que elas estão alinhadas. Essas duas aqui. E na de baixo transferir as linhas na área. Então depois eu boto só um calcinho assim aqui, tá? Pronto, aqui nós colocamos a mangueira de nível justamente para garantir o alinhamento dessa linha aqui. E agora vamos colocar na de baixo também. Aí tem que quebrar um pouquinho aí em cima pra ela subir, né? Tá o calço embaixo. Pega lá a talhadeira lá. Deu uma pequena diferençazinha aqui. Isso que é bom bater o nível, né? Vai ter que quebrar um pouquinho mais para ela subir pra cima e bota o calcinho embaixo. E aí já faz essa parte de alinhamento da linha principal lá atrás e a linha principal aqui na frente. Aí as do meio, a gente coloca uma linha nalho, né? Daqui de baixo tá em cima. A outra ali tá em cima para poder alinhar as do meio. Sempre a gente bate o nível na última de cima, a última de baixo e a linha com a linha nalho para ficar tudo retinho. Já colocamos o calço lá, né? Deixando aquela primeira linha nivelada. Colocamos a linha nalho aqui, ó. Pregada lá na primeira lá, ó. E na segunda aqui, ó. Agora nós vamos fazer o alinhamento delas aqui, tanto na altura, para ficar certinha, a maioria já estão certas, né? Porque a gente cortou bem direitinho. E também a medida de uma para outra. Medir aquelas primeiras ali. Do outro lado aqui também nós colocamos a linha. Estou colocando nos 65 centímetros, tá? Que era exatamente a parte do beiral aqui. Medi 65 lá em cima, tá vendo? No 65, que é o tamanho do beiral, a linha, bem certinho, fui descendo. Nossa, aí você vai ver a diferencinha acontecendo lá no final de quase 2 centímetros lá no final. Ela vai abrindo um pouquinho, mas no telhado não vai perceber porque a distância é muito grande, né? Não dá para perceber não. Mas o importante é que a parte da madeira, né, ela fique certa. Aí eu botei lá também 65 centímetros ali e agora nós vamos fazer o alinhamento na altura aqui, ó. Né, para deixar na altura certa, na medida de uma para outra certa e também a ponta aqui, ó, tem que ficar com 65. Então vou primeiro fazer o alinhamento da ponta, né, para ficar no tamanho certo de 65. Atenção, uma pancadinha. (65). Assim nós vamos fazer com todas elas. Agora tem que medir de uma para outra aqui, ó, para deixar bem certinha. Nesse caso aqui a divisão deu 1,09 m. Então do eixo dessa daqui, o eixo dessa daqui, 1,09 m. Eu vou medindo de eixo a eixo nas linhas, porque essas linhas elas não são bem igualzinhas não, tem diferença. A mesma aqui. Subir um pouquinho. Pronto, agora eu confiro novamente o tamanho, né, da ponta. 65. Saidinha aqui. 65.
distância dali para cá. Estou medindo o eixo, 1,9 m e a altura aqui na linha, tem que ficar bem certinho. Claro, tem que ter cuidado com as outras lá, ó, para não ficar subindo a linha. Certo? Elas estão um pouquinho mais baixas, por isso que tá dando certo. Tem que ter cuidado porque se estiver subindo a linha aqui, né, vai dar interferência aqui. Então, essa daqui tá bem certinha, já tá calçada aqui. Agora vamos fazer do outro lado lá, o mesmo serviço. Agora aqui do outro lado, né, a linha tá do mesmo jeito, ó, alinhada por cima. Então aqui nós vamos fazer o alinhamento na altura da linha, então um pouquinho mais baixo, e a medida daqui, ó, de 1,9 m. 1,9 m tá certo. Falta só um pouquinho aqui na altura. Aqui é grande. Pronto. Aqui ó, tá alinhada, né, na distância e na altura. O importante aqui é que na hora de fazer o corte, eu procuro sempre cortar aonde a linha vai finalizar, justamente para ela poder calçar na hora que está descendo, né? Ela já bate aqui e já fica presa. Se não der certo, coloca um calcinho de madeira até chumbar. Mas o importante é que na hora de fazer os cortes, a gente procurou alinhar, né, na altura e também na medida para poder dar certo. Por isso que não está tendo muita diferença. E aí fazer todas elas. É um serviço um pouco chato, demorado. Nós vamos mostrar apenas essa daqui e aí nós vamos fazer as outras que faltam, as outras 3. E aí depois nós voltamos para colocar os caibos. Um detalhe da linha, né, como eu tinha dito no início, na hora que eu fui cortar, que as cacundas sempre ficam para cima. Então eu estou colocando ela aqui para cima, né, ó. E essa daqui também para cima, porque como o telhado sempre vai fazer o empuxo para baixo, é importante que as torturas fiquem para cima. Depois nós vamos alinhá-las tudinho, deixar tudo bem certinho. Agora, se no caso do seu telhado não tem a parede para segurar as linhas como essa daqui, ó, que eu tenho a parede segurando e tem uma parede lá segurando, né? Então, para onde eu puxar, elas não vão sair porque a parede vai estar contendo. Se for telhado solto, né, não tem a parede no final, é sempre bom botar uma linha com a cacunda as maiores com a cacunda para cima, mas também algumas com a cacunda para baixo, né, para poder puxar. Pra ela puxar na hora de fazer o telhado. Essa daqui a cacunda dela tá para baixo justamente porque apoia aqui na parede, ó. E a outra lá tá para cima apoiada na parede. E as do meio estão... Essa daqui é mais aprumadinha, mas a cacundazinha para cima também para facilitar. Agora vamos alinhar essas outras aqui. Já concluí, né, a medida deles tudinho. Calcei todos que tinha necessário, então estão todas na medida aqui. 65, todas alinhadas na linha, tá vendo? Certinho na linha. A linha fica no ângulo já do caimento, tá vendo? Por isso que a gente usa a linha como referência. Ela não fica, ela fica alinhada assim, ela fica no sentido do caimento, tá vendo? Pela linha, não fica reta, ela fica alinhada pelo telhado. Então tá todas as distâncias iguais. No caso aqui foi 1,9 m, né? Foi a distância que deu uma para outra, todas alinhadas, do mesmo tamanho lá, do mesmo jeito, tudo alinhado aqui. Agora nós vamos começar a colocação dos caibos, certo? Os caibos nós vamos começar colocando um na ponta, né? Ali, no início da parede, para poder prender as linhas para elas não saírem do canto. E a gente tem que colocar outra aqui para poder prender elas, justamente para poder fazer o alinhamento das linhas do meio, certo? Para não ficar torto. Agora vem a parte, né, que é o cálculo, né, para poder fazer a divisão e fazer a colocação dos caibos, certo? Como eu tinha dito, nós calculamos para 40 centímetros. A minha distância daqui, né, ó, da linha até lá, tem 4,70. Só que eu não divido por 4,70, eu divido por 4,68, porque eu tenho os dois a menos aqui do primeiro caibo, né? Então vai dar 4,68 do final do caibo aqui para o final aqui da linha, né? Tenho 4,68. 4,68 dividido por 12 vai dar 39 centímetros, ou seja, o caibo vai ficar com a guia, né, de 39. Então eu vou medir a partir desse, né, que está encostado na parede, 39, 39, 39, e aí a gente vai fazer a medida deles tudinho. Eu faço primeiro com lápis na linha de baixo e na linha de cima, e aí eu uso essa linha aqui como guia. Vou fazer aqui a marcação, né, a divisão, 39 centímetros. Eu posso usar uma guia, né, pegar uma tábua, fazer uma guia. Eu vou fazer aqui com a trena mesmo, que é um telhadozinho meio pequenininho. Então, ó, vou considerar a partir daqui, né, porque o primeiro caibo ele já está aqui. Aí eu vou medindo toda a vida na lateral do caibo. Então esse primeiro caibo ele está encostado aqui na parede, ó.
Então já risco aqui e venho aqui, ó. 39 centímetros, ó. Certo? Vou medir assim que é mais rápido. Aqui, ó. Eu venho aqui para no 39, ó. Só marcar com o lápis aqui que é para não ter. E aí se desse algum quebrado, tá pessoal? Que às vezes acontece, se dá algum quebrado, a gente coloca o quebrado, né? Se for 39,5, aí depende da medida. Nesse caso aqui deu 39. Então aqui já todas as marcações a cada 39 centímetros, né? Até o final aqui, ó. Até o final, certo? A última foi aqui, ó. 39 centímetros também ali no final. Agora vamos fazer a parte de cima também. Só preciso medir a linha de baixo e a linha de cima, certo? Que a do meio é só colocar a linha na alha. Eu vou começar a medir também daqui, tá? Sempre quando você for começar a medir, do lado que você começou a medir, você vai até começar do mesmo lado, que pode ter a tendência de roubar. Sempre uma diferençazinha às vezes acontece no final. Que a trena às vezes vai roubando um pouquinho, mesmo sendo na trena, né? Então eu vou encostar o barrote aqui, o caibo aqui, né? Eu ainda não marquei, né? Vou encostar ele aqui. Marcar os primeiros 39 aqui. E aí é só marcar todos os 39, ó. Como eu disse, você pode usar também uma bitola, né, já com os 39 para fazer todos eles. Mas todos os telhados você tem que fazer a bitola porque vai sempre haver mudanças, né? Vai ter sempre ajuste. Que eu sempre tenho que... A trena dá para marcar, né, com a pontazinha dela aqui, riscando. Só que eu tenho que remarcar novamente com lápis, né, para poder ficar visível. Porque senão pode ocasionar alguma confusão. Pronto, fizemos todas as marcações, tá? Um cuidado aqui importante, que se der alguma diferença, né, deixa eu chegar aqui no final, tiver dado diferença da parte lá de baixo, eu ajusto logo, né, para não ter problemas depois. Então agora vamos começar a colocação dos caibros. Então o primeiro passo vai ser prender, né, as linhas, justamente colocando esse caibo aqui do início e o outro caibo lá do início, lá no outro lado, para poder alinhar as linhas do meio. Ele é colado na parede, então não precisa de bitola. A broca que nós estamos usando aqui é 5,32. As linhas já estão presas, né, aqui bem certinha, na altura, no nível. E agora ela já não sai mais desse lado aqui. Agora vamos colocar o do outro lado para poder alinhar as linhas do meio. Então aqui para eu conseguir colocar o caibo aqui, eu vou precisar colocar essa linha, né? Tirar ela daqui agora e colocar no lugar do caibo. Caso a medida do caibo é aqui, né? Não vou colocar o da ponta, porque o da ponta está muito na ponta lá. A gente precisa botar o centro aí lá. Vou colocar esse caibo aqui. Então eu vou colocar... A linha estava aqui, né? Alinhada aqui. Agora vamos trazer para cá para o lugar do caibo. O caibo deu aqui, né? Então eu vou colocar ela aqui agora. Lá da ponta a gente vai colocar depois, quando alinhar as linhas. Agora está no lugar que vai ser colocada o caibo. Lembrando que o caibo sempre vai ser por esse lado, né? Porque eu medi da parte de fora do caibo lá, então toda vez o caibo fica da linha para esse lado. Pronto, agora vamos colocar o caibo, né? Alinhado com a linha aqui. Primeiro passo, para logo ele aqui em cima.
Agora, como as linhas já estão presas, eu consigo aprumar, né, alinhar essas do meio que estão tortas. É para ela ficar na medida bem certinha. Tá dando 1,11. Era para dar 1,9. Então nós vamos colocar esse cabo do meio para poder fazer o primeiro alinhamento. Aí eu vou trazer aquela linha de lá para colocar aqui. Já coloquei a linha aqui no meio do telhado, né? Alinhado naquela medida que a gente já fez aqui e lá embaixo na mesma medida, certo? Agora vamos colocar o cabo no meio justamente para fazer o alinhamento das linhas aqui. Puxar ela para onde a gente precisar, certo? Então primeiro eu vou prender ele aqui em cima e aí prender embaixo para vir de lá para cá alinhando elas, para deixar tudo na mesma medida. Como a gente iniciou a medição das linhas vindo de baixo, é melhor a gente vir medindo elas também de baixo. Eu tenho que ter o cuidado, né, para as linhas ficarem encostadas na parede, certo? Essa encostada nessa parede e a outra lá de cima também encostada na parede. Para poder o cabo ficar firme, para ele aguentar puxar as linhas, né? A primeira linha aqui, eu vou logo fazer o furo, porque eu tenho que puxar a linha, é melhor fazer logo o furo. Como o eixo é 1,9, vou fazer a marcação em 1,9. Tá 1,9, certo? Pregado na medida certa e no alinhamento da linha aqui. Se a linha estiver muito bruta, a gente amarra uma corda aqui, né, e puxa, ou então pega uma madeira e calça dessa para essa para poder puxar. Como aqui a curva é bem pouquinha, a gente consegue alinhar só puxando aqui com a perna. Vamos para a próxima. Dessa vez eu vou me adiantar, vou logo marcar aqui no cabo que é mais fácil. Medir de lá, 1,9, tá no eixo. 1,9 é bem aqui, ó. Alinhado no meio, né? Se quiser conferir, só colocar a trena no meio certinho. Agora vamos para a próxima. Pronto, agora eu tenho as linhas, né, bem 100% alinhadas. Aqui, ó. Todas elas, né, já alinhadinha. Os caibos também tudo alinhado, né? Eu estou usando uma linha nylon, então não tem como entortar, né? Então essa parte de linhas, né, tá tudo preso agora. Agora eu só colocar os caibos, né? Tá tudo preso aqui nas pontas ali, tá tudo firme, né? Tudo calçadinho, tudo direitinho, alinhado, né, aqui no meio, que esse caibo no meio é justamente para poder fazer o alinhamento, porque se eu vier colocando os caibos na sequência daqui, sem puxar aqui no meio, quando eu chegar no meio eu não consigo mais puxar a linha, né? Porque já estão presas. Então primeiro eu puxo a linha no meio, né? Como tá aqui. E aí eu vou justamente colocando agora os caibos, porque já está tudo alinhado, é somente alinhar nesse sentido agora. Quando eu coloco, eu deixo a linha um pouquinho para cá, passando para fora da linha, justamente para não interferir na medida do caibo, certo? Puxo só um pouquinho a linha, né, para cá, justamente para não atrapalhar aqui na medida. Encosto na parede e vamos furar.
Como essas linhas já estão alinhadas, né, não tem preocupação, é só bater o prego e alinhar por essa linha nylon aqui, ó. Que os cabos vão ficar bem retinho. Né, já está aqui no ponto para colocar outro. E esse é o processo. Como é um processo repetitivo, sempre colocar a linha nylon, né, nas medidas alinhadas e apregar o cabo. Vou fazer o processo para todo o telhado. Quando ele terminar, a gente volta para passar mais dica para vocês. Finalizamos a colocação de todos os caibos. Então tudo prontinho, tudo pregado. Tudo alinhadinho, né? Tudo direitinho. Agora nós vamos dar início à colocação das ripas, certo? As ripas a gente tem que começar lá da ponta. As ripas diferentes dos caibos, né? Que os caibos a gente divide o espaço que a gente tem e coloca os caibos. As ripas não, as ripas a gente tem que seguir a guia da telha, né? Aí vai variar da telha, né? A telha que nós estamos utilizando aqui é 33 centímetros, mas tem telha que é 33,5, tem telha que é 40 centímetros, como por exemplo a telha colonial, ela é 40 centímetros de distância da guia. Nós vamos dar início aqui, né? Então eu meço e a primeira telha eu tenho um menos, não é o espaço, o mesmo espaço de 33, porque eu tenho que deixar um espaço do final da telha para o final do beiral, igual tá ali, ó. Ali é melhor de explicar, né? Você vai ver, ó. Ele tem que ficar passando, né, essa telha para frente do beiral, que é para poder não ficar molhando o beiral, né? Então eu tenho ali um espaço ali que eu vou daqui a pouco medir com vocês, né, para vocês verem. Exatamente. A primeira, ela é mais próxima. Toda telha, sempre a primeira que vai ser mais próxima e as outras vai ser 33. Você deve considerar isso porque na hora de medir, né, você não errar essa medida. Aqui a telha, né, que nós vamos utilizar, é a telha de concreto, como é conhecida. Essa telha são 11 telhas por metro quadrado e a guia dessa telha é 33 centímetros, certo? Isso é o padrão fornecido pelo fabricante, mas é sempre bom a gente conferir realmente no telhado se realmente é esse tamanho, tá? Então nós vamos botar aqui na laje e conferir para ver realmente se é 33 centímetros. O tamanho dessa telha, tá, pessoal? Caso alguém vá me perguntar depois, ela tem 41,5, né, aqui, ó, nesse sentido. De largura ela tem 34 centímetros, certo? A altura dela, né, vai dar mais ou menos uns 8 centímetros. Eu vou conferir aqui com vocês realmente se é 33 centímetros, tá? Nós vamos medir, colocar aqui elas no chão e medir. Se você estiver trabalhando com telhas que você ainda não conhece, procure botar umas 10 telhas e aí você vai medir todas elas e conferir para você ver a variação que tem entre elas. As telhas, nós colocamos ela, né, de cabeça para baixo aqui, porque nós precisamos medir a guia aqui da ripa, certo? Eu coloco no chão aqui. Certo? Essa telha, uma particularidade dessa telha de concreto, a telha colonial, é que eu tenho um ajuste na telha, assim, né? Eu consigo movimentar ela, certo? Então eu não tenho muita preocupação no tamanho. Já as telhas como romana, americana, ela não tem ajuste assim não, certo? Você botou, é ali, ela não se mexe. Essa daqui ela permite essa particularidade. Claro que a gente tem que seguir o padrão. O padrão dessa telha é que ela fique aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? A parte de cima, né, ela vai encaixar certinho aqui, ó. Ó, fica no acabamento retinho. Do mesmo jeito a outra aqui, tá vendo? Certinho aqui. Esse daqui tá quebrado. Aí eu venho aqui, claro, eu posso colocar uma quantidade maior, umas 10 telhas, para poder ter certeza, principalmente telha americana, romana, você bota mais para poder você chegar a guia bem certinho. Essa daqui, até calçar ela aqui para não ficar torta. Se você estiver trabalhando com telha americana, romana, bota uns 10 telhas para poder você chegar ao tamanho certo. Essa daqui, eu não preciso de tanta preocupação porque eu já sei qual é essa distância. Como é que a gente mede, né? Eu coloquei 3 telhas aqui, então eu meço da guia para guia, ó. Daqui, que é onde vai botar a ripa, né, ó. Até aqui, ó, tem 32, certo? Até aqui, ó, essa daqui tem 33,5, tá vendo? Então ela tem uma certa, deixa eu ajustar bem direitinho aqui. Ela vai ter essa certa variação. Vou medir nessa outra aqui, ver se tem uma diferença. 32.
33,5, certo? Você viu que em duas telhas já teve essa variação. Claro que essa telha eu já conheço e eu sei que é 33 a guia dela, certo? Mas eu precisaria colocar em mais telha para poder chegar a essa conclusão de que realmente seria 33 e não 32. Eu realoquei elas aqui, mudei a posição justamente para a gente conferir essa questão. Essa daqui está dando 32,5 mais ou menos, 32,5. E aqui está dando 33, tá vendo? Então ela vai ficando, vai ter essa variaçãozinha, né? E eu estou observando na guia aqui, usando isso aqui como referência, certo? Então pode ter alguma diferencinha. Mas eu sei que essa guia aqui é 33. Detalhe da última telha. A última telha eu não posso botar com 33. Por quê? Vamos supor que essa aqui é o final, né? O beiral. Se eu botar com 33, a ripa vai ficar bem aqui, ó, né? E eu preciso que sobe um pouco de telha para cobrir o beiral. Geralmente a gente deixa bem aqui assim, ó. É bem por aqui assim, mais ou menos. Mais ou menos uns 11 centímetros, certo? Por quê? Porque se passar, ela vai bater isso aqui, né? Esses caroços dela aqui. Então ela tem que ficar mais ou menos aqui, uns 11. Eu boto 27 geralmente. Tenho que lembrar que depois da ripa vai ter o beiral, que vai vir para cá assim, ó. Justamente para ter esse espaço. Então a última vai ficar com 27, última guia, e as demais com 33. Agora vamos dar início à marcação do final do beiral daqui da parte de baixo, certo? Primeiro passo é que eu vou ter que transferir essa medida da parede, porque o beiral é a medida aqui, né, do final da parede. Aqui não tem parede. Para mim transferir para essa daqui eu tenho que colocar uma régua aqui, ó. Usando a parede aqui como referência. Baixando um pouquinho aqui para ela subir ali. Com isso eu chego à medida aqui, né? Tá mesmo aqui. Então aqui é o final da parede. O beiral lá no projeto está pedindo 70 centímetros. A telha, ela vai passar depois da madeira 11 centímetros, 12 centímetros mais ou menos. Então só basta eu medir 60 centímetros, né? Porque esses 11 centímetros vai compensar para chegar aos 70 centímetros. Então é só eu medir aqui 60 centímetros para frente ali, ó. ,60 centímetros é o tamanho do beiral de madeira, né? E aí vai ter mais os 11 centímetros para frente, que aí vai chegar aos 70. A última telha aqui, ela é 27 centímetros a guia, né? Que é para justamente, ó, 27 centímetros aqui, que é justamente esse restante aqui. Esse restante que vai ficar aqui, que é para poder cobrir o beiral, né? O beiral não ficar exposto. Então a primeira guia vai ser 27. Essa última ripa é a linha tem que ser pelo lado de fora. Então 27, ó. 27. A segunda, da segunda ripa em diante e as demais é 33, que é a guia da telha, né? 33, só a primeira que é 27. Eu boto 33, ó. E deu mesmo aqui em cima na guia aqui, ó, 33. Então meço desse lado, vou colocar uma linha. Agora eu vou para o outro lado lá colocar a mesma medida. Marquei 60 ali, né? Vou marcar 27. ,33, que é a segunda ripa, 33 centímetros. E agora eu vou seguir todas elas marcando 33 centímetros para cima, né? Ó, 33, 33, 33. E aí eu vou marcar até o final, né? Todas elas com 33 centímetros para poder colocar as ripas. Já fizemos a marcação daqui de baixo até lá em cima, certo? Já botamos uns preguinhos ali para poder servir de guia. Aí colocamos a primeira linha de baixo aqui. Primeiro essa daqui, né? Justamente para a gente checar o alinhamento com a parede, tá vendo? É a ripa mais próxima da parede. Esse lado de cá também, né? Eu já fiz todas as medidas, né? O espaçamento aqui também, até lá em cima. Já coloquei uns preguinhos aqui para facilitar, né? Que aí eu venho aqui só muda a linha aqui, né? Ó, mais fácil. Então a linha tá alinhada aqui, ó. Você pode ver que ficou bem alinhadinho na parede, ó. E agora vamos colocar a primeira ripa, que é justamente essa daqui. Vamos lá, início a colocação da ripa, né? Já tá a linha aqui no ponto aqui. E é só colocar a
a ripa aqui e pregando. O prego que nós estamos utilizando aqui para as ripas é prego de 1 1/4 por 14. Aqui é só puxando. Vou deixar a linha um pouquinho afastada, né, do risco, um pouquinho para poder ter a referência. Só tirar a linha aqui e botar para a próxima, né? Eu tô pregando somente aqui dos caibos aqui, deixando as pontas sem pregar, porque aqui eu vou ter que furar. Então deixa para furar de uma vez que é mais rápido. Eu já concluí aqui a última ripa do beiral. Você viu que eu botei a linha do beiral pelo lado de fora, porque pelo lado de fora, para poder ficar o mais alinhado possível na parte de fora, que é a parte que vai o beiral, certo? As demais não, a gente coloca por cima para poder deixar a parte mais alinhada de cima, porque é onde a telha vai encaixar. Já a última, sempre nós colocamos as linhas por fora para poder ficar o mais alinhado possível, que é a parte do beiral de fora. E agora eu vou colocar mais uma aqui, e aí nós vamos fazer os furos nos cantos ali, para o DP já deixar pregado. Isso aqui vai ser cortado depois, né? Quando a gente fizer toda a colocação das ripas tudinho, a gente corta elas com a serra. Estão todas pregadas. Furar do outro lado aí também. A pregar a ripa, seguindo a linha, né, para ficar bem retinha. Vou terminar todas elas até o final, depois a gente volta para poder fazer o corte do beiral lá do final da madeira, né, e o final das ripas ali. Chegamos na última ripa aqui, pessoal, alguns detalhes. Primeiro aqui, não deu 33 centímetros daqui até o final, só deu 28 centímetros dessa ripa para a última ripa. Se fosse uma telha romana ou americana, eu teria que cortar a telha, né, colocar a ripa aqui e cortar a telha. Essa telha aqui eu não preciso cortar, porque ela me permite o ajuste, né? Ela me permite eu botar ela pra cima da outra, certo? Então eu vou botar com 28 centímetros mesmo a última, né? Claro, se eu quiser cortar, eu posso cortá-la, né? Não tem nenhum problema. Só que essa telha, quando você corta, ela perde o encaixe dela aqui. Ela não prende, certo? Porque o encaixe dela tá aqui. Então é melhor que ela fique mesmo passando pra cima da outra do que ela fique sem encaixe. Como no caso da telha romana americana, ela tem um encaixe, ela encaixa na parte de baixo também, né? Ela bate na parte de baixo, então ela não escorregaria. A distância aqui, pro final da parede aqui, é de 3 centímetros, tá? Eu preciso de 3 centímetros para poder encaixar ela aqui. Então eu já coloquei a linha aqui, né, alinhada, com 3 centímetros.
Vamos fazer os cortes dos caibros agora, né? Certo? Vê que a gente perdeu pouca coisa dos caibros. Se a gente pedisse o caibo um pouco menor, ele não daria, né? Tá vendo? Isso não daria. Porque esses às vezes estão bem maior, mas é porque eles vêm um pouco maior. Mas se fosse 5 metros, não teria dado. Teria que ser 5,50 mesmo, como a gente colocou, tá vendo? Tem um deles que fica menor. Então a gente tá perdendo só um pouquinho de madeira aqui, um pouquinho de madeira lá. Agora vamos fazer o corte aqui dos caibros. Tem duas formas de você fazer esse corte. Você pode cortar ele a prumo, certo? Alinhado, né? Como se estivesse nessa posição de prumo. Ou você pode cortar ele utilizando 90 graus em relação ao telhado, que ele vai ficar um pouco mais para dentro. É como eu mais gosto de cortar. Eu sei que cada um tem a sua forma de trabalhar. Então, nesse caso, se você for cortar a prumo, tem que ajustar aqui a inclinação da serra, né? Para a angulação necessária. No meu caso, eu não vou querer passar ela 90 graus aqui mesmo, certo? Então eu vou só para outra ripa aqui, para a serra correr em cima, né? Planazinha, em cima da ripa. E aí eu vou só passando a serra, sem inclinar ela. Cortinho bem retinho, né? Bem igualzinho com a ripa. O processo é esse, né? Passar a serra, cortando bem certinho aqui, ó. Pra poder, quando for colocar o beiral, não atrapalhar. Então, vou fazer o corte de todos os outros. Daqui a pouco a gente volta. Pronto, pessoal, fizemos toda a parte de corte, né? Então o telhado já está pronto para receber os beirais, mas esse vai ficar para o próximo vídeo. Esse vídeo já está bem longo e o dia de hoje também já finalizou, então no próximo dia a gente já vai vir para fazer a parte de colocação de beiral, né? Fazer os calços, né, aqui das linhas e talvez já colocar as telhas. Forte abraço, fique com Deus e eu estou te esperando aqui no outro vídeo.